Continuando a nossa correção, vamos para o vídeo, a parte 2, que é a correção das questões 3, 4 e 5. Olha só, questão 3 diz o seguinte: uma empresa vai fabricar embalagens cônicas. Veja os moldes de algumas delas. Em todas, a medida da geratriz é 12. Use R para indicar o raio da base. Então, olha só, eu tenho essa figura 1, figura 2, figura 3. Olha só o formato. A geratriz é essa medida aqui, ó, do centro aqui até a borda essa circunferência, né, com faltando um pedaço, né, um setor. Aqui da mesma forma, né, geratriz vale 3 aqui e por aí vai. Olha só. Letra A. Então, a primeira informação que ele fala é que em todos a geratriz vale 12. Aí ele fala assim, ó. Qual deverá ser o raio R para cada uma das embalagens? O raio, gente, é aqui a base, tá vendo a base aqui? Eu tenho um raiozinho aqui, tem uma base nessa aqui, tem outro raiozinho aqui, tem uma base nessa aqui, tem outro raiozinho aqui. Então, eu tenho 3 raios diferentes. A geratriz, que é essa medida, essa e essa daqui, para todos eles vale 12 centímetros. Então, vamos lá. Letra A, ele quer saber o raio para cada uma das embalagens. Olha só. O comprimento da circunferência de raio G. Olha só. Então, vamos analisar essa lateral aqui. Imagina se fosse um círculo completo, né? Olha só. Se fosse um círculo completo aqui, né? O comprimento dessa minha circunferência completa seria o quê? 2 vezes o π vezes o g aqui, ó, que é 12, né? Então, olha só. O comprimento, né? Se isso aqui fosse a circunferência completa, seria como? 2π vezes g. Então, seria 2π vezes 12. Então, se fosse uma circunferência completa aqui, ó, seria 75,36 centímetros o comprimento, tá? Mas não é um comprimento, não é a circunferência completa. Essa daqui representa 3/4 da circunferência completa. Essa aqui representa 1/2 da circunferência completa, essa aqui representa 1/4. Então, simples, ó. Se fosse a circunferência completa, seria 75,36. Mas o primeiro comprimento meu aqui é 3/4 desse comprimento. Então, vai ficar 3/4 vezes esse comprimento, que é esse daqui, ó, né? Vai ficar o quê? 3 vezes 75,36 dividido por 4. Vai dar exatamente 56,52 centímetros. Tá? Então, o comprimento dessa medida aqui, ó, é 56,52. Da mesma forma, tá? Então, olha só. Agora eu vou calcular o raio dessa minha primeira figura aqui, ó. Vai ser o quê? Ó, o comprimento disso daqui é o quê? 2 vezes... Eu vou calcular o raio, na verdade, né? Da minha figura 1, calcular esse raio aqui. Vai ficar assim, ó. O comprimento da base 1 é o quê? 2π vezes o raio da base 1, tá? Então, olha só. 56,52 é igual a 2π vezes o raio da base 1. Portanto, ó, eu vou pegar o 2π e passar dividindo aqui no 56, vai ficar o quê? Que o raio da base 1 vale 56,52 dividido por 2 vezes o π, que é isso aqui. Fazendo essa divisão, o meu raio vai dar igual o quê? 9 centímetros, né? Tá aqui, ó, 9 centímetros. Então, já calculei o raio da minha primeira, da base da minha figura 1, tá bom? Tá aqui o raio dela, tá? Agora eu vou fazer o comprimento dessa minha segunda figura, que vai ser o quê? Só 1/2 do comprimento, né? Se fosse uma circunferência toda, daria o quê? 75,36 dividido por 2, que vai dar 37,68. Então, ó, o comprimento da base 2 é igual a 2π vezes o raio. Né? Esse comprimento aqui, ó, todo, porque isso daqui envolve a circunferência. Da mesma forma que isso daqui, ó, esse pedaço aqui envolve essa circunferência aqui, ó. Por isso que eu fiz essa fórmula aqui, ó. Comprimento da base 1 é igual a 2π vezes o raiozinho, ó, 2π vezes esse raiozinho aqui. Agora eu vou fazer da segunda circunferência, que o comprimento é esse, vai ficar o comprimento dessa circunferência aqui, ó, que envolve essa base, vai ser o quê? Vai ser o quê? 2π vezes o raio aqui, ó, da minha base, tá? Então vai ficar, ó, 75,36, já achei aqui, né, o comprimento da minha circunferência, vai ficar aqui, ó, a minha base 2 vai ficar como? 37,68, que é o comprimento da base, é igual a 2π vezes o raio 2, que vai dar quanto? 6 centímetros, tá? Da mesma forma,
essa minha figura aqui, ó, ela envolve essa base. Então, o comprimento dela vai ser o quê? 1/4 se fosse circunferência toda. Então, 1/4 disso aqui, ó. 1/4 de 75,36. Vai ficar 1/4 de 75,36, que vai dar 18,84 centímetros, tá? Então, esse comprimento aqui, disso aqui, que envolve essa base, é 18,84. Agora, eu vou calcular o raio da base da figura 3 aqui, que vai ser o quê, ó? Comprimento da base, que é 18,84, que vai ser 2π vezes o raio da base 3, tá? Então vai ficar, ó, passa 2π dividindo aqui, vai dar 6,28, que vai dar exatamente 3 centímetros. Então, ó, o raio da base 1 é 9, o raio da base 2 é 6 e o raio da base 3 é 3. Pronto, letra A está respondida. Letra B, vamos lá. Letra B, quais serão as alturas de cada um dos cones, tá? Então, a altura 1 é igual a... Olha só, aqui já está o Teorema de Pitágoras, já, ó. Ele me deu o G, ó. O G aqui é 12, 12 e 12, tá? Então, ó, aí eu tenho a altura aqui, ó. Ó, a altura eu vou calcular, já está isolado. O G, passou o raio para o outro lado, subtrair, então vai ficar a altura 1 ao quadrado é igual a G ao quadrado menos raio 1 ao quadrado, que vai dar quanto? O G vale 12, o raio da primeira figura vale 9, né? E eu vou calcular a altura. Então, a altura 1 deu aproximadamente 7,9, né? A altura 2 vai ficar como? G, 12 ao quadrado, e o raio 2, que é 6. Vai ficar 6 ao quadrado, que vai dar aproximadamente... vai ficar a altura 2 ao quadrado igual a 108. Vai dar aproximadamente 10,4 centímetros. E da mesma forma, a altura 3 vai dar aproximadamente... Aqui vai ficar a altura 3 ao quadrado igual a 12 ao quadrado menos o raio, que é 3 ao quadrado. Vai dar a altura ao quadrado igual a 135, vai dar aproximadamente 11,6 centímetros a altura 3. Então, temos as três alturas. A altura 1, 7,9, a altura 2, 10,4 e a altura 3, 11,6 centímetros. Tá? Letra C. Qual das caixas terá maior capacidade? Então, agora eu vou calcular o quê? Volume, tá? Então, o volume da caixa 1 vai ser o quê? 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Então, vamos lá. A área da base vai ser o quê? Vai ser, ó, π vezes o raio 1 ao quadrado vezes a altura. Então, a altura nós calculamos aqui, né? Então, deu 7,9. Então, vai ficar a altura 7,9. O raio da base 1 vai ser quanto? O raio deu 9. Então, vai ficar 9 ao quadrado, que é 81. Então, vai ficar 1/3 que multiplica π vezes 81 vezes 7,9, que vai dar exatamente 213,3 π centímetros cúbicos. Volume 2. O raio vale 6. Então, vai ficar, ó, 1/3 que multiplica π, que multiplica 6 ao quadrado, vezes a altura, que é quantos? 10,4. Então, multiplicando isso aqui, vai dar exatamente 124,8 π centímetros cúbicos. É o volume da segunda caixa. E a terceira caixa vai ficar como? 1/3 que multiplica π, que multiplica a base ao quadrado. A base é 3, 3 ao quadrado é 9, e a altura dela deu 11,6. Então, resolvendo tudo isso aqui, eu vou ter 34,8 π centímetros cúbicos. Então, das três, qual terá maior capacidade? A caixa 1 vai ter maior capacidade, tá? Pronto. Essa é a questão número 3. Agora vamos passar para a questão número 4, que diz o seguinte. Na fazenda do senhor Armando, o armazenamento de soja é feito em grandes silos. Como a safra desse ano superou as expectativas, foi necessário adquirir mais um silo para comportar os grãos. O silo atual tem a forma cilíndrica, com eixo na vertical e uma altura de 5 metros, com capacidade para 50 mil litros de soja. Estima-se que a safra deste ano ultrapasse a capacidade suportada em 60%, tá? Então, temos essa capacidade aqui de produção, vai ultrapassar em 60%. O novo silo adquirido tem a forma de um cone com vértices para baixo, com raio R e altura H, conforme a figura. Então, tá aqui. Aí ele fala assim, ó. Qual deverá ser a altura em metros de um novo silo para que o mesmo comporte exatamente só o volume excedido, tá? Então, ele quer o quê? 50% dessa quantidade aqui, 50 mil litros. E fala assim, ó. E esse mesmo tem que ter um raio com 50% a mais do que o raio antigo. Então, olha só. Temos o silo antigo, o raio da base do novo silo que eu vou comprar vai ter que ser 50% maior, certo? Mas ele vai ter que comportar somente 60% do volume aqui, que é
que ele colheu aqui, 50 mil litros, né, de soja, o novo silo vai comportar somente 60% disso daqui, mas o raio da base terá 50% a mais do que era antes. Então vamos lá. Ó, a capacidade do silo com formato cilíndrico corresponde a 50 metros cúbicos. Por quê? Porque 50 mil litros corresponde a 50 metros cúbicos. Seja o raio da base desse silo, olha só. Então, olha só. O raio da base, olha, eu vou calcular aqui o volume, ó. Volume é igual a π vezes raio ao quadrado vezes a altura, tá? Aqui falou que a altura dele é quanto? 5 metros, né? Então vai ficar, ó, a altura 5, raio r ao quadrado vezes π é igual a 50. Então, resolvendo isso aqui, né? Vai dar o quê, ó? Eu vou passar, ó, o raio ao quadrado, o raio vale 5, são 25, né? Cadê? Aqui, eu vou passar, ó, o π, 5π dividindo, né? Então vai ficar o quê? 50 dividido por 5π. 50 dividido por 5 vai dar o quê? 10. Então vai ficar o quê? Que raio ao quadrado é 10 sobre π. O expoente do raio que joga para lá vai ficar o quê? Que o raio vale 10 raiz de 10π metros. Então o raio vale isso aqui. Então olha só, como isso aqui é o novo, o raio do silo, o silo antigo, né? Então olha só, como o silo com formato cônico deve comportar exatamente o volume excedido em o raio deve ser 1,5 do raio antigo, o raio antigo é esse aqui, ó. Então o novo raio vai ter que ser o quê? 1,5 vezes esse raio, né, calculado aqui. Então olha só. Então qual vai ser o volume? Olha só, e o volume, lembrando que o volume é 50% do volume antigo, que é o quê? 0,6 vezes 50. Então eu tenho aqui o volume novo agora, que o antigo era 50, e o novo agora vai ser 60% disso. E o novo raio vai ser o quê? 1,5 do raio antigo. Então vai ser o quê? 1,5 vezes isso aqui, ó. Tá? Então vai ficar, ó, agora eu vou calcular o volume disso, olha só. 1/3 de π vezes o novo raio agora, que é 1,5 vezes r ao quadrado, tá? Aí vai ficar 1,5 disso aqui, ó. Então, ó, 1,5 vezes 1,5 ao quadrado vai dar o quê? 2,25. E r, o raio antigo é o quê? 10π ao quadrado. Eu vou só o quê? Vai dar raiz de 10π ao quadrado. Eu corto o quadrado com a raiz, vai sobrar o quê? 10 sobre π. Vezes a altura, vezes 0,6 vezes 50 vai dar 30. Então, resolvendo isso aqui, gente, eu vou pegar, ó, isso aqui tudo e passar dividindo aqui, vai dar exatamente que a minha altura é igual a 4 metros, tá bom? Então, aqui só resolvendo isso aqui é matemática mesmo, tá? Resolvendo, multiplicando aqui a parte de cima, de baixo aqui, resolvendo, corta esse π com esse π de baixo aqui, vai dar somente números aqui, a hora que eu passar dividindo aqui, né, com o 30 dividindo por isso tudo aqui vai dar exatamente 4, tá bom? Então olha só, questão número 5, né, que é a nossa última questão, fala o seguinte, ó, a superfície lateral de um cone circular reto é um setor circular de 120 graus, tá? E área igual a 3π centímetros quadrados. A área total e o volume desse cone medem em centímetro quadrado e em centímetro cúbico quanto? Ele quer saber o que? A área total desse volume ou melhor, eu falei errado. Ele quer saber a área total desse cone e o volume desse cone, tá? Em centímetros quadrados e em centímetros cúbicos, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho um desenho aqui, né? A área lateral dele é isso aqui, né? Aqui mede esse setor circular mede 120 graus, aqui é o G, tá? Aí ele fala o seguinte, ó, ele falou que a área do setor, que é essa área aqui, mede 3π centímetros quadrados. Ele já deu isso. E falou que esse ângulo vale 120. Então vamos lá, ó. Se isso aqui fosse uma circunferência completa, seria 360 graus, né? Como que eu calcularia essa área? Π vezes o raio aqui, que é G ao quadrado. Sendo 120 graus, a área é essa, 3π. Ele já deu essa área aqui, ó, 3π, ó. 3π, essa área desse setor aqui. Então, fazendo uma regrinha de 3 aqui, eu vou chegar em quanto? Ó, vou multiplicar cruzado aqui, vai ficar, ó, π vezes G ao quadrado vezes 120 igual a 360 vezes 3π, tá? Vou passar o π cortando, vai ficar o quê? Que G ao quadrado é igual a 9. Porque olha só, 360 vezes 3 e depois vou dividir por 120, vai dar 9. Tá? Depois esse quadrado joga para lá, vai dar o que? Raiz de 9, que vai dar 3. Então o G aqui, ó, vale 3 centímetros, tá? Então olha só, agora eu vou para o comprimento, tá? Ó, se isso aqui fosse uma circunferência completa, seria 360 graus. Qual seria o comprimento dessa circunferência toda? 2π vezes G. E o G vale 3. Ó, e se fosse 120 graus, 120 graus, quanto vale esse comprimento aqui? 2π
vezes o raio, tá? Porque olha só, esse comprimento aqui, gente, desse setor aqui, é o comprimento da base aqui, ó. Que eu vou olhar o que? O raio da base, tá? Então vai ficar, ó, por isso que tá aqui, ó, 2π vezes raio da base. Então vai ficar o quê? Multiplicando cruzado aqui, eu vou chegar que o raio é igual a 1, tá? Então o raio da base é igual a 1, tá bom? Então olha só, eu tenho, ó, g ao quadrado igual a raio da base, né? Mais a altura ao quadrado. Substituindo o g, que é 3, e o raio que vale 1, eu vou chegar aqui, a minha altura desse meu cone aqui vai dar 2 raios de 2 centímetros. Então eu tenho o g, que é 3, eu tenho o raio, que é 1, e eu tenho a altura, que é 2 raios de 2 centímetros, tá? Então vamos lá, vamos calcular a área total. A área total é a área da base mais a área lateral. Então olha só. A área da base é o quê? Π vezes raio ao quadrado. Então vai ficar π vezes 1 ao quadrado. Tá bom? A área da lateral, na verdade, ele já deu, né? Que é 3π. Eu poderia substituir aqui. Mas ele fez o quê? Ele pegou isso aqui, ó. Essa regra de 3 aqui, ó. Aqui, ó. Essa regra de 3 aqui e montou ela aqui, ó. Tá? Montou essa regra de 3 aqui, né? Que é a área lateral. Tá aqui, montou essa regra de 3. E deu o que? 4π. Ou então eu poderia fazer assim, ó. Ele não falou que essa área lateral aqui não vale 3π centímetros quadrados? Olha só. A área da base é o que? Π vezes raio ao quadrado. Então vai ficar π vezes 1 vai dar quanto? 1π. 1π mais a área que ele deu, que é 3π, vai dar quanto? 4π. Não precisava nem montar isso aqui. Bastava substituir por 3π, porque ele já deu a área lateral aqui, ó, 3π. Então fica, ó, 3π, que é a minha área lateral, mais a área da base, que é 1π, vai dar quanto? 4π centímetros quadrados. E o volume vai dar o quê? O volume é igual a, ó, volume é igual a área da base, que seria o quê? Π é 1π, na verdade, não 1π, né? Vezes a altura. Quanto que dá a altura? 2 raios de 2, dividido por 3. Então vai dar o quê? 2π raios de 2 dividido por 3 centímetros cúbicos. Pronto. Então aqui nós encerramos a correção da atividade.